Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, estamos com mais um culto, né? Mais um culto da noite. Glória a Deus. Eu quero trazer aqui um agradecimento a todos os meninos da mídia, né? A comissão de mídia da nossa igreja, que tem tido aí uma responsabilidade de nos entregar todos os domingos os cultos, né? Então, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão envolvido nesse processo de trazer para nós esse culto. Amém? Irmãos, hoje também trago aqui um reforço com relação à sua ida à nossa igreja. Toda quarta-feira, irmãos, pela manhã e à tarde, estamos ali de portas abertas para recebê-los, diante de todo o cuidado, né, de acesso, de controle, tá? Então, continue entrando em contato conosco, quem tiver dificuldade, para trazer sua doação, ou até mesmo seu dízimo, sua oferta, tá certo, irmãos? E quem puder, acesse a conta online, né, que vocês também podem fazer essa movimentação bancária. E sigam as nossas redes sociais, tá, irmãos? Esse mês, do mês da igreja, nós queremos movimentar nossas redes sociais. E você, que faz parte da igreja, esteja lá trazendo seu comentário, indicando uma foto para ser postada, né? Então, que a gente possa continuar propagando e proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. É um momento muito feliz, irmãos, nesse culto, da gente estar agradecendo 97 anos da IEBV, né? 97 anos rumo ao centenário. E nós estamos muito, muito felizes, né? Diante de mais uma data. O pastor, em uma reunião com a comissão especial, juntamente com a liderança da igreja, já passou para os irmãos com relação ao nosso culto, né, festivo, que será em uma data posterior, mas nós não vamos deixar de focar nesses cultos no momento da igreja, né? Então, que o Senhor continue abençoando cada vida e cada irmão e nos preparando para o culto da noite, né? Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, meus queridos e amados irmãos, nós estamos iniciando mais um culto da noite. É com muita alegria ter você participando aqui conosco, você que é visitante, você que conheceu há pouco tempo o nosso canal, os trabalhos aqui da nossa igreja. Meu irmão, seja muito bem-vindo, você e toda a sua família. Nós estamos começando mais esse culto de adoração ao nosso Deus, para que também possamos ouvir atentamente a sua palavra. Como os irmãos sabem, nós estamos no mês do aniversário da nossa igreja, 97 anos, e é com muita alegria também nós estarmos nesse mês lembrando e agradecendo a Deus por nossa igreja estar completando mais um ano e também estarmos com alegria adorando ao Senhor. Nesse início vamos fazer um introito bíblico que se encontra em Salmos, no capítulo 145, verso 3, que diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Vamos louvar ao nosso Deus. Aleluia, tua graça imploramos.
Vamos todos juntos agora fazer essa oração de adoração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui juntos, louvando e adorando o Teu nome. Como é bom, Senhor, nós sabermos que, mesmo nós estando distantes, cada um na sua casa, mas os nossos corações, o nosso espírito está ligado, Senhor. E nós sabemos que cada vez mais, nós como igreja Tua, nós devemos Te adorar e Te render graças por todas as Tuas maravilhas. Te pedimos que no decorrer desse culto, Senhor, tudo possa ser feito para engrandecer o Teu nome. Usa a vida do pregador, usa a vida dos irmãos que vão estar louvando, que vão estar participando. E mais uma vez, Pai, nós estamos aqui para declararmos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Rei. Muito obrigado por tudo, assim que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Salmos, no capítulo 145, dos versículos 9 ao 10, que diz assim: O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Olá, meus amados irmãos, boa noite. Vamos adorar juntos o Senhor nesse momento, convido você com toda a sua casa, com toda a sua família. Nós estamos agradecendo a Deus e louvando a Deus com todo o nosso coração, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso. Então todos juntos vamos adorar esse nosso Deus. Seu nome é santo. Vamos cantar Ele com alegria nessa noite. Tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. És poderoso. És poderoso, Senhor. Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Só em ti seguro estou, perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome, Tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. És poderoso. És poderoso, Senhor. Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Só em ti seguro estou, perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome.
nome é santo, puro Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. 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 Aleluia. Glória ao Senhor. Quão famoso és. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Recebe o nosso louvor e nossa adoração nessa noite. Amém. Louvado seja o Senhor.
Irmãos, no mês de aniversário da igreja, como os irmãos já sabem, e estamos celebrando, é oportunidade para agradecer. Agradecer o sustento que o Senhor tem dado à sua igreja através dos anos, diante das perseguições no início e hoje também de várias formas. Né? A igreja é perseguida hoje, certo? Inclusive no Brasil. Um confronto que nós temos, combate, afronta aos símbolos, né? Religiosos, não somente isto, as representações, até a própria pessoa de Jesus Cristo. Então nós estamos firmes e vamos estar firmes nesse mês de junho, celebrando as vitórias da igreja, as vitórias que Jesus nos deu. Então quero nesse momento convidar os irmãos para uma oração de gratidão, né? Do sustento de Deus para a sua igreja, para as famílias da igreja, para a obra dele. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio e fortaleza. Nós te agradecemos porque, apesar das dificuldades, seguimos avançando pelo teu poder, com a tua ajuda. Pai, nós te pedimos que a cada dia, como igreja, possamos viver para o Senhor. Sejamos uma igreja cristocêntrica, onde Jesus é o centro das nossas vidas, a razão de ser das nossas vidas, da vida e da existência da igreja. Pai, sustenta, mantenha a cada um, espiritual e economicamente. Nos ajuda a ser com as pessoas aflitas, com os teus servos, as famílias da igreja que têm perdido entes queridos. Ó Pai, dirige a todos nós seguimos firmes. A ideia que temos inicialmente que a igreja, que a família aqui diminui, mas, Senhor, com certeza, essa é efêmera, é passageira, porque a família do céu cresce e a tua igreja tem como destino a eternidade. Por isso, nós te agradecemos. Tua mão poderosa sobre nós, o sustento que nos dás, nossa mesa, a mesa de cada casa, da obra tua, e continua conosco, Senhor, através dos anos, através dos séculos. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos fazer todos a leitura bíblica uníssona, que se encontra em Salmos, capítulo 145, versículo 18, que diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amém. Cristo, só Ele que pode estender a sua forte mão para nos auxiliar e nos ajudar em momentos difíceis. Vamos orar pedindo a Deus que estenda a sua mão, não só para nós, mas para aqueles também que estão precisando. Senhor, nós estamos aqui humildemente
em oração ao Senhor, pedindo para que o Senhor, Pai, possa estar cuidando das vidas dos nossos irmãos que estão nas suas casas. Alguns dos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, estão em leitos de hospitais. O Senhor conhece essas vidas, Pai. O Senhor sabe cada uma delas. E eu te peço, Senhor, que a Tua mão possa estar estendida para essas pessoas. Mas não só isso, Senhor, e principalmente nós pedimos por aqueles que ainda não Te conhecem. Que a Tua mão também possa estar estendida para essas pessoas e que elas possam reconhecer a sua limitação e que elas possam, Deus, se agarrar à Tua graça e saber que elas precisam do Senhor e que sem o Senhor nós somos nada. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes o Senhor tem estendido a sua mão para nós, mas muitas vezes nós temos nos afastado do Senhor. Eu te peço, Pai, que cada vez mais, e principalmente nessa situação, que nós possamos estar juntos do Senhor. E nós sabemos que Tua boa mão continua e sempre, Deus, esteve cuidando do Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e que cada vez mais nós possamos reconhecer que o Senhor é o nosso único Deus. Fica conosco, assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista da Várzea, é com grande alegria que recebi do pastor Pedro Serafim o convite para lhes trazer uma palavra de reflexão por ocasião das celebrações desta data tão significativa, isto é, 97 anos de organização eclesiástica. Que bênção! Há quase 100 anos, os irmãos foram organizados em igreja por irmãos da Igreja do Cordeiro e da Torre, e ao longo de quase 100 anos, os irmãos têm levado adiante a tocha do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Por isso, a minha alegria em participar. Quero parabenizar a igreja, seu pastor, Dr. Pedro Luiz Gonçalves Serafim, e toda a liderança, inclusive o pastor Deusarte, que o ajuda como pastor adjunto, e demais líderes desta igreja. Então, recebam um abraço afetuoso do pastor Sérgio e de toda a liderança da Primeira Igreja Batista em Vitória de Santo Antão. O tema que nesta noite pretendo abordar, Igreja Evangélica Batista da Várzea, coluna e firmeza da verdade. 96 anos os irmãos fizeram ano passado. E eu posso me lembrar da alegria das celebrações que ocorreram. Agora, nas celebrações do 97º aniversário de organização desta igreja, nós estamos dentro desse contexto de uma situação atípica, quando nós estamos isolados, sem que a igreja possa se reunir. Mas, de todo modo, nós vamos celebrar estes 97 anos com grande alegria, orando ao Senhor e bendizendo o seu santo nome. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, onde lemos: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Um outro texto, amados, que quero destacar, e que na verdade será o texto que vai nos conduzir, se encontra
na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, 8, a parte B, Colossenses, capítulo 2, 3, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. E ainda o Evangelho de João, capítulo 1, verso 16. Assim lemos, diz o apóstolo: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, acabamos de ler a Tua palavra e a nossa oração, Senhor, é que o Teu Espírito abra a palavra, a nossa mente e corações para recebermos do Senhor a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos pela Igreja Batista da Várzea, agradecidos pelos seus 97 anos, colocando toda a nossa gratidão diante do Senhor e rogando as bênçãos do Senhor, especialmente sobre toda a liderança desta amada igreja. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Igreja Evangélica Batista da Várzea, coluna e firmeza da verdade. Este é um tema magnífico, porque ele nos remete a um outro, que Paulo destaca no texto que li ainda há pouco de Efésios, capítulo 1, verso 3. As insondáveis riquezas de Cristo, ou as riquezas insondáveis em Cristo. A pergunta é: quem pode conhecê-las, vivenciá-las? Segundo o apóstolo Paulo, apenas os que estão em Cristo. É evidente que os irmãos constituídos como Igreja do Senhor há quase 100 anos estão vivendo esta realidade, ainda que não em toda a plenitude, porque isto só nos será possível na eternidade, mas os irmãos têm vivenciado isto para a glória de Deus. De acordo com Champlin, as riquezas insondáveis em Cristo, termo usado aqui nesta carta aos Efésios, e também pelo apóstolo em Romanos, capítulo 11, verso 33, não significa inacessível, e sim, algo vasto demais para ser descrito ou medido. O próprio termo indica as ideias de inacompanhável, inexplicável. Assim, as riquezas de Cristo não admitem exploração além daquelas que nos são concedidas pelo próprio Deus. De imediato nos vem à mente João 1,16. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. As obras de Deus, amados, portanto, são insondáveis, maravilhosas, e isto especialmente no que tange a igreja. Deus fez grandes coisas que não podemos acompanhar, isto é, definir, sondar em termos concisos. Pode-se afirmar que o termo diz da impossibilidade de ser dimensionada pela mente humana. Portanto, trata-se de algo apenas compreendido, vivenciado, experimentado pelos salvos, por aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação tem como base, sobretudo, o texto de Efésios 1:3, pois o que está em pauta são as bênçãos inefáveis
de Deus em Cristo e que são parte da herança da igreja. Logo, as riquezas insondáveis de Cristo nos fazem compreender a nossa herança gloriosa. Destarte, o mistério da salvação, agora plenamente revelado pelo Evangelho eterno, implica que, notem bem, amados, em Cristo. Primeiro, fomos escolhidos para o dia da redenção. Segundo, salvos eternamente pela graça de Deus. Efésios 2, de 1 a 10. Terceiro, que nós estamos unidos em Cristo, formando um só corpo. Efésios 2, de 11 a 20. Desse modo, amados, os que estão em Cristo Jesus são abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Assim, o apóstolo Paulo, neste magnífico texto que lemos ainda há pouco, nos apresenta 6 preciosas bênçãos com amplas implicações para a vida cristã, individualmente e como corpo, isto é, como igreja. A primeira palavra ou bênção, eleitos. Eleitos em Cristo. Significa que Deus soberanamente nos escolheu. É a determinação soberana de Deus na qual Ele nos deu sua graça salvadora sem levar em conta quaisquer méritos, entre aspas, possíveis. De acordo com Efésios 1:6, também João 6:37, 17:6. A segunda bênção mencionada é a predestinação, que tem sido alvo de tanta controvérsia ao longo dos séculos. Predestinados para Ele como filhos, Efésios 1:5. É certamente em Cristo que isto se deu, pois Deus, o Pai, nos adotou em sua família, Efésios 2:19, antes mesmo que houvesse mundo. A terceira bênção mencionada aí é a bênção da redenção, redimidos pelo sangue do Cordeiro, Efésios 1:7 e João 1:27. Pois este é o único meio de redimir e reconciliar o pecador com Deus, por meio deste sacrifício único, perfeito e definitivo, para o qual não há substitutos. Deus em Cristo nos reconcilia com Ele, destruindo a barreira de separação entre judeus e gregos, tornando-nos, por sua graça, um só povo, o seu povo. Mas também, a quarta bênção que Paulo aqui menciona é herança. A herança que em Cristo temos. Feitos herança, Efésios 1:11, ou seja, propriedade exclusiva de Deus em Cristo. Pertencemos a Deus em Cristo. Lembrem-se, Jesus disse: aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. A sexta bênção aí mencionada pelo apóstolo Paulo é exatamente, digo, a quinta bênção, selados com o Espírito Santo da redenção, da promessa. É o Espírito de Deus que nos torna aceitáveis ao Senhor. É Ele que nos capacita a permanecermos firmes até o dia final. E ainda, Paulo menciona uma sexta bênção, que é o privilégio de conhecermos o mistério da redenção, Efésios 1:9, até o verso de número 10. É pela graça que somos imersos neste mistério glorioso, a redenção pela graça de Deus aos gentios. O sentido amplo desse mistério é que em Cristo, tanto gentios como gregos, isto é, e judeus, estão inclusos nesta obra bendita, gloriosa, redentora. O texto nos lembra, ou nos faz lembrar, o hino conta as bênçãos. As bênçãos aqui mencionadas da eleição, da predestinação, da redenção, da herança, de sermos selados pelo Espírito e de conhecermos o mistério da redenção. Tudo isso tem a ver com o fato de que Ele, Deus, em Cristo, nos elegeu para si. A isto Paulo define como
riquezas incompreensíveis de Cristo. Logo, estão aqui, como já destaquei, em foco, todas estas bênçãos de natureza celestial, que são descritas por toda esta epístola. Nossa participação na morte, na vida, na ressurreição, na ascensão e, por fim, na glorificação de Cristo, quando, no dia do juízo, Ele há também de nos glorificar com Ele. Todos os eleitos de Deus, isto é, todo homem, toda mulher, salvo pela graça de Deus, portanto, perdoado e reconciliado pelo poder do Espírito, participarão destas bênçãos maravilhosas. Riquezas de Cristo. Aqui quero destacar alguns fatos. O primeiro, o fato de sermos a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Efésios capítulo 1, verso 23. O segundo fato é o fato de termos sido ressuscitados com Cristo. E estarmos assentados com Ele nas regiões celestiais. Que coisa extraordinária, irmãos. Efésios 2:6. Que posição privilegiada nós temos. O terceiro fato é o fato de termos sido postos dentro da grande unidade espiritual que se centraliza em Cristo, de acordo com Efésios 1:10, 3:3. O quarto fato é o fato de servirmos de habitação de Deus no Espírito, Efésios 2, 21, 22. Ainda, o sexto fato é o fato de estarmos envolvidos no ministério e no mistério desta igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue. Logo, Cristo, no sentido mais literal possível, bem como no sentido mais pleno possível, do ponto de vista teológico, é a nossa herança, o nosso tesouro. Estes temas sugerem um tesouro inexaurível de bênçãos espirituais e tudo contido na pessoa de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da divindade, da sabedoria e do poder de Deus. Por conseguinte, meus amados, os caminhos de Deus não podem ser acompanhados por nós de acordo com o termo grego aqui utilizado, exniazo, que significa acompanhar. Isto nos sugere um grande depósito ou tesouro da graça divina que ultrapassa todos os esforços da imaginação humana, de tal modo que por mais que penetremos em todos os salões e corredores enquanto caminhamos com Deus, estes salões e corredores vão se mostrando inesgotáveis, intermináveis, porque Deus não pode ser esgotado. Desse modo, à medida que esta visão espiritual, de que nós estamos assentados com Deus em Cristo, de que somos detentores e coluna da firmeza e da verdade do Evangelho de Deus em Cristo, se amplia, e os tesouros ilimitados que se desdobram diante de nós são, e para sempre o serão, as riquezas de Cristo. E o próprio Cristo é o tesouro, pois todos nós temos recebido de João, de sua plenitude, e graça sobre graça. A segunda coisa que o apóstolo Paulo destaca são as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ora, no primeiro momento, a igreja como detentora, isto é, coluna e firmeza da verdade, ela detém o privilégio de caminhar com Deus e experimentar as riquezas insondáveis de Deus em Cristo. Mas a segunda coisa que destacada é que estas riquezas são incompreensíveis, não no sentido de que nós não podemos compreendê-las intelectualmente.
mas no sentido, amados, de que a nossa mente e coração não podem alcançar o propósito de Deus em Cristo, de nos tornar partícipes destas riquezas. É isso que Paulo está enfatizando. E as riquezas incompreensíveis de Cristo podem ser contempladas na criação, na eleição, na igreja, na redenção e na consumação. Igualmente podem ser contempladas em seu amor, graça, compaixão, misericórdia, sabedoria, sacrifício e grande poder. Como Deus tem se inclinado através dos anos para abençoar a Igreja Batista da Várzea, a vida dos irmãos, as famílias dos irmãos. Como Deus tem aberto os tesouros incompreensíveis e insondáveis de Cristo Jesus, dispensados à igreja por meio dos ministérios confiados a esta igreja. Sim, meus amados, tudo pode ser visto, compreendido e vivenciado por causa da graça de Deus, mas Paulo faz um recorte e diz que tudo isto pode ser, mas apenas como que por espelho, pois as coisas de Deus e as insondáveis bênçãos de Deus em Cristo apenas serão conhecidas, compreendidas e depois de experimentadas em sentido pleno, apenas na glória celestial. Então, diz Paulo, como ele é, também nós o seremos, o que repete João em sua primeira epístola, capítulo 3, versos 1 e 2, conforme ler-se. Porque agora vemos como que por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então serei conhecido, como sou também conhecido. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é, e como Ele é, nós seremos. Assim, amada Igreja Batista da Várzea, louvemos a Deus por estas preciosas bênçãos. Adoremos ao Senhor, celebremos e proclamemos o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Cristo exaltado, o nosso Redentor. Mas talvez você esteja a perguntar, como pastor é possível compreender as riquezas insondáveis de Cristo? Isto é, como posso compreender e desfrutar desta herança? A minha resposta é, estando em Cristo, por graça divina e por amor, por revelação do Espírito de Deus. É fundamental, portanto, amados, conhecer o amor de Cristo, e só é possível conhecer o amor de Cristo desfrutando da plenitude do Pai, da plenitude do Espírito, da plenitude do Filho. De acordo com John MacArthur, conhecer o amor de Cristo diz respeito não ao amor que os cristãos têm por Cristo, notem bem, mas o amor de Cristo posto em nossos corações pelo seu Espírito. Antes que possam de modo verdadeiro e pleno amá-lo ou a qualquer outra pessoa, de acordo com Romanos 5:5, pois este amor derramado em nossos corações pelo Espírito, diz o apóstolo Paulo, excede todo o entendimento. O conhecimento do amor de Cristo vai muito além da capacidade da razão humana. Este amor é conhecido somente por aqueles que, pela graça de Deus, regenerados pelo poder do Espírito e salvos pelo poder da graça de Deus, transformados, nasceram de novo e agora vivem em Cristo, como diz Paulo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ora, os que estão em Cristo podem compreender o seu amor, a sua graça, a sua compaixão e a sua misericórdia. Podem compreender as
insondáveis e incompreensíveis riquezas de Deus em Cristo. E a Igreja Evangélica Batista da Várzea, Deus confiou a responsabilidade de guardar este tesouro, pois esta igreja que pertence a Cristo é a coluna e a firmeza da verdade. Amados, notem bem o que Paulo enfatiza e que torna isto possível. A plenitude de Deus, Efésios 5,19. A plenitude de Cristo, Efésios 4,13. E a plenitude do Espírito, Efésios 5,18. Ora, é plenitude trinitária, Pai, Filho e Espírito. A palavra grega para plenitude, pleiroma, tem o sentido de pleno, completo. É neste sentido que o amor de Deus em Cristo se nos revelou. É neste sentido que o conhecimento das riquezas insondáveis e incompreensíveis de Cristo, o mistério oculto desde toda a eternidade, se nos revelou. Ora, este amor indescritível, em sua intensidade, extensão e eficácia, pode ser percebido, dentre outras coisas, no universo criado por Deus. No homem, coroa e glória da criação, na queda ou redenção, porque neste mesmo ato, de acordo com Gênesis 3,15, o próprio Deus já estabeleceu a promessa da redenção, pois disse, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça do diabo. Também pode ser percebido na redenção realizada na cruz do Calvário, quando esta promessa se cumpriu. Logo, este amor indescritível pode ser percebido e compreendido e visto na igreja, a noiva de Cristo, que Ele está adornando até o dia que há transporte para a sua glória. Glória esta que será vista e conhecida por todos os salvos e inclusive pelo mundo ímpio, quando no dia do juízo Jesus tudo consumar, e então novo céu e nova terra hão de ser criados para a glória de Deus, e a igreja estará em Cristo, pois a Bíblia diz exatamente isto, que o novo céu e a nova terra, habitação dos remidos pela graça, e Cordeiro de Cristo, isto é, somos cordeiros de Cristo. Ele nos faz convergir para Cristo, por sua graça e poder. É assim que lemos na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 16 e 17. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos, notem bem, da sua glória. Aqui Paulo vincula o sofrimento desta vida presente à glória que há de vir. Ora, meus amados, esta glória pertence a nós em Cristo, pois somos seus filhos amados. Concluindo, amados irmãos, Deus em Cristo nos tem abençoado. Paulo orava para que os cristãos se tornassem o mais semelhante possível a Jesus Cristo, o Senhor. Através dessa história quase centenária, Deus tem moldado a vida de gerações na Igreja Batista Evangélica da Várzea para torná-los semelhantes a Cristo. Neste sentido, eu concordo plenamente com o Dr. John Haggai quanto ao que defende no texto singelo que escreveu sobre o Cristo incomparável. Em tempos de comparação e polarização, eu acrescento tempos de mundanismo, secularismo, hedonismo e heresias de toda ordem, onde o Evangelho se tornou uma mercadoria
e as igrejas estão se vendendo para se tornarem aceitáveis a uma sociedade completamente alienada de Deus. Eu digo aos irmãos que é preciso deixar claro a este mundo que a pandemia colocou contra a parede e a espada no pescoço, pois a morte está à espreita de cada um de nós, em qualquer lugar. E isto é uma realidade, não é uma ficção. Mas a igreja tem uma viva esperança, tem um Cristo vivo, um Deus Todo-Poderoso, que habita em nós por sua graça. Neste sentido, neste texto que destaquei do Dr. John Haggai, ele descreve a Cristo e a preeminência de Cristo em tudo e todas as coisas da seguinte forma: Jesus é a própria palavra encarnada. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Segundo, Jesus é a cabeça da igreja, é o que Paulo diz, ele é a cabeça do corpo de Cristo, de acordo com a carta aos Efésios. E também Colossenses, ele é o princípio de tudo, Colossenses 1:18. Em quarto lugar, sem Jesus nada existiria. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e por ele, e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:14 e João 1:3. Jesus é a manifestação da glória de Deus neste mundo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando, meus amados, inclusive a Igreja Batista Evangélica ou Evangélica Batista da Várzea. Ele a sustenta com o seu poder e para a glória do seu nome. Tem sustentado ao longo de 97 anos. Em sexto lugar, Jesus é a manifestação, meus amados, exata de Deus. Outra tradução diz a expressão exata. Hebreus 1:3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Em sétimo lugar, Jesus é o princípio de tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Desse modo, para não sermos uma igreja, como temos visto nos dias atuais, vinculadas ao mundo e ao modo de ser mundano, nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos depender de Cristo. Nós precisamos crer em Cristo e confiar em Cristo. Porque por Cristo fomos regenerados e enxertados na família de Deus. Porque por Cristo fomos transformados pelo poder do Espírito. Porque por Cristo fomos revestidos do poder do Espírito Santo para testemunharmos do Evangelho da glória. Porque por Cristo fomos santificados pelo poder do Espírito Santo para vivermos uma vida que glorifique a Deus. Porque pelo poder do Espírito também, de igual modo, fomos separados do mundo para nos comprometermos com Deus e para vivermos para a glória de Deus. E porque por Cristo nós estamos ancorados numa viva esperança. A nossa suficiência, portanto, vem de Cristo. Desse modo, concluindo, em síntese, Paulo escreveu: vivei de um modo digno, isto é, vivam como cidadãos de sua cidade capital, o céu, de onde finalmente virá o nosso bendito Salvador. Ora, a Igreja Evangélica Batista da Várzea, igreja constituída pelo Senhor ao longo de quase 100 anos, tem sustentado e defendido e proclamado o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo. Ora, que evangelho é este, senão o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê? Que evangelho é este, senão aquele que transforma e liberta o pecador? Que evangelho é este, senão aquele que uma vez
transformando, regenerando o pecador, o torna uma nova criatura, alguém que ama a Deus, busca a face de Deus, consagra-se a Deus e santifica-se neste mundo ímpio e que afunda cada vez mais para longe de Deus. Tem razão Charles Haddon Spurgeon quando ele diz: olhe para a cruz. Igreja Evangélica Batista da Várzea, olhe para a cruz, até que tudo que está na cruz esteja em seu coração. Mas olhe com fé, olhe com fervor, olhe com confiança, olhe com gratidão, porque Deus em Cristo é a riqueza insondável, derramada no coração dos irmãos desta amada igreja. Que Deus continue a abençoá-los, porque os irmãos não têm outra mensagem além de Cristo e este crucificado. Como diz o apóstolo Paulo, nós pregamos a Cristo e este crucificado, poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Oremos como oravam os irmãos da igreja primitiva. Maranatá, ora vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Que Deus continue abençoando os irmãos até que Cristo venha. Maranatá é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Curve a sua cabeça, eu gostaria de orar. Pai, te damos graças pela vida e pela história desta igreja, constituída pelo Senhor para a glória do teu nome. Uma história vitoriosa e vencedora. Que a tua igreja continue marchando até que Cristo volte. A tua igreja, coluna e firmeza da verdade, permaneça firme na rocha, olhando para Jesus, sua herança, autor e consumador de sua fé, esperança viva, bendita e gloriosa, até que o Senhor venha e possamos todos dizer amém, amém. Que Deus vos abençoe, amém. Irmãs e irmãos, é com muita alegria que hoje tivemos como pregador da palavra de Deus o pastor Antônio Sérgio, meu amigo e colega de ministério, pastor da Primeira Igreja Batista de Vitória de Santo Antão, servo do Senhor, homem dedicado, e nos serviu muito a sua palavra, porque firmada nas Escrituras, a nós igrejas de Jesus Cristo, a nós crentes, os desafios que temos perante o mundo, a atualidade e o futuro que está diante de nós. Nós louvamos a Deus, a vida do pastor Antônio Sérgio, a sua família maravilhosa, abençoada na obra do Senhor, a igreja que Deus o confiou para conduzir sob a direção do Espírito Santo do Senhor. Nós agradecemos porque muitas vezes ele tem estado conosco e tem sido instrumento de Deus para as nossas vidas. Essa igreja, para a igreja toda. E agora, quando nós estamos celebrando 97 anos, neste mês, rumo ao centenário. Depois do centenário, alguém perguntou, pastor, e depois do centenário? Olhe, pode ser até antes, mas depois do centenário, esperamos que seja a eternidade. Não é? O Senhor sabe quando, mas estamos firmes como igreja. Caminhemos como igreja de Jesus. Amém.